Vamos ao 18º relato. Deixei meu filho com meus pais no Brasil e quando voltei eles não me deixaram ver meu filho. Há decisões que temos que tomar na vida que são inevitáveis. Minha história no Japão foi tranquila se comparada às histórias de outros conterrâneos espalhados pelo Japão. Meu drama na verdade foi quando decidi retornar ao Brasil. Eu P.W.S. era a única mulher dos 4 filhos que meus pais tiveram. Eu era a caçula, mas não havia muita diferença de idade entre eu e meus irmãos. No entanto, meus irmãos eram extremamente cuidadosos comigo, tanto que me aborrecia. Meu irmão mais velho era mais rigoroso, nem meus pais eram tão chatos como ele. Meu segundo irmão era rigoroso também, mas era mais fácil de conversar. Já o outro gostava da vida fácil, desde criança tinha boa lábia para negociar junto com meu pai que tinha uma pequena loja de calçados em uma cidade do interior no Brasil. Ele sabia ganhar dinheiro e também conquistar as garotas da cidade, todas se apaixonavam por ele. Já os pais dessas garotas não o queriam por perto, pois ele era um cafajeste e iludia as meninas. Eu já adolescente, comecei a sair para as festinhas com minhas amigas, eu não podia ficar até tarde, pois meus irmãos já iam me buscar. Certa vez, meu irmão mais velho me pegou na festa junina fumando cigarro, ele quase me fez engolir o cigarro na frente de todos. Outra vez estava bebendo cerveja, ele viu, e me arrastou dali pelos cabelos, como se vivesse na idade da pedra. Eu nunca senti tanta vergonha, eu o odiava e dizia que um dia ele iria ter uma esposa que iria mandar até nas cuecas dele, tamanha era a raiva que eu sentia. Mas éramos ensinados a respeitar os irmãos mais velhos. O tempo passou e conheci S.H. Começamos a namorar escondido, eu saía mais cedo da escola para encontrar com ele, que trabalhava de dia e estudava à noite. Depois de alguns meses, acabei engravidando e fiquei apavorada, meus irmãos iam me matar. Mas S.H. me convenceu a enfrentarmos a minha família, se eles não aceitassem, eu ia embora com ele, para onde, não sabíamos. Bem, decidimos ir, meu segundo irmão me deu um tapa na cara, logo minha mãe interviu para que o pior não acontecesse. Meu irmão mais velho, queria avançar em mim, como um louco e meu namorado S.H. tomou a frente. Depois de toda essa confusão, conseguimos entrar em um acordo. Nos casamos e fomos morar com minha sogra, a criança nasceu, um menino. Ele nasceu com um certo grau de autismo, mas como éramos de uma cidade pequena do interior, achamos que ele estava bem e era exagero do médico. A relação com minha família ficou menos problemática depois que me casei. Meus irmãos e meus pais adoravam o menino, a ponto dele ficar mais com eles do que com a gente. A loja de sapatos do meu pai não estava indo bem, e meus irmãos decidiram ir para o Japão trabalhar. Quando meu filho estava com 2 anos, eu e meu esposo decidimos ir para o Japão trabalhar e íamos levar nosso filho, mas minha mãe estava apegada ao menino, e disse que nós deveríamos deixar ele no Brasil, que seria melhor para ele. Eu e meu esposo choramos muito, mas chegamos à conclusão que talvez fosse melhor para ele, afinal seriam apenas 2 anos. Assim partimos para o Japão com o coração partido. Eu nos últimos dias não andava bem, me sentia mal, pressão baixa e desmaiava algumas vezes. Mesmo assim viajamos, afinal deveria ser por causa da tristeza de ter que deixar meu filho. Chegamos ao Japão e já tínhamos trabalho em uma fábrica alimentícia, nos adaptamos rápido, não precisávamos nos preocupar com o idioma, havia muitos brasileiros e tradutores. Na segunda semana de trabalho, eu passei mal e desmaiei. Me levaram na clínica, fiz alguns exames e descobrimos que eu estava grávida. Eu e meu esposo ficamos sem saber o que fazer. Meus irmãos haviam emprestado dinheiro para nossa passagem aérea. Imaginem a situação. Tudo o que queríamos era trabalhar e pagar meus irmãos o mais rápido possível e juntar dinheiro para comprar uma casa no Brasil e criar nosso filho. Não teve como esconder de meus irmãos que pareciam ter sangue medieval nas veias apesar de jovens ainda. Eu e meu esposo tivemos que ouvir os sermões e nada podíamos dizer. Mas o que estava feito, meu esposo seguiu trabalhando até pagar meus irmãos e eu voltei para o Brasil para ter o bebê lá.
Chegando no Brasil, senti que meus pais não gostaram de me ver lá, me trataram com indiferença. A princípio achei que fosse pelo ocorrido, a minha gravidez sem planejamento. A primeira coisa que fiz foi abraçar meu filho, ele chamava minha mãe de mamãe e meu pai de papai. No começo era bonitinho, mas com o passar do tempo, as coisas foram ficando estranhas. Nasceu meu segundo bebê, uma menina. Eu não conseguia fazer com que meu filho me visse como sua mãe. Discuti diversas vezes com minha mãe, ela era a avó do menino e eu era a mãe. Eu me sentia muito mal, meus pais diziam que eles eram os pais do meu filho a todos e me ignoravam como se eu fosse uma estranha. Minha mãe se sentiu ameaçada, sentia que ia perder o menino, pois eu e meu esposo íamos levá-lo para morar conosco. Minha filha estava com 2 anos e meu primeiro filho com 4 anos, meu esposo voltou ao Brasil para me ajudar a resolver a situação. Nosso drama só estava por começar. Minha mãe ameaçou ingerir remédios e cortar os pulsos caso o menino fosse levado. Eu chorava dia e noite, meu pai espalhava para a cidade toda que eu e meu esposo tínhamos abandonado nosso filho que eles haviam criado e agora estávamos querendo tomar a criança. Meu pai só sabia pedir dinheiro, todo o dinheiro que mandávamos para nosso filho nunca era suficiente. A casa era sempre cheia, churrascadas e almoços com nosso dinheiro, exigimos que não parassem o tratamento de nosso filho com o psicólogo. Mas, o tratamento foi interrompido e educaram o menino do modo deles. A família de meu esposo tentou intervir mas tudo só piorava. Nossa intenção era retornar ao Japão com os nossos 2 filhos e ficarmos juntos. Trabalhar, comprar uma casa e não depender mais dos favores de meus irmãos e meus pais que eram tóxicos. Como se não bastasse, meus irmãos lá do Japão também se meteram em um problema que não era deles. Enfim, todos se fizeram juízes e queriam nos tirar o direito de ter nosso próprio filho. Eu não podia mais ver meu filho, começaram a impedir que meu filho tivesse contato comigo e com sua irmã. Meu esposo não suportou mais e procurou ajuda na justiça. Para nossa surpresa, meu pai já havia entrado com o pedido de guarda do nosso filho, dizendo que eles eram os pais. Enfim, foram meses de muita luta e desgastes emocionais. Os processos seguiam e minha mãe querendo chamar a atenção, ela sempre foi muito boa nisso, ingeriu uns comprimidos e disse que queria morrer, imagine o leitor, como confiar em minha mãe para cuidar do nosso filho. Nosso medo era que o pior pudesse acontecer. Não suportando mais as chantagens de minha mãe e meu pai, pegamos nosso filho à força e levamos para morar conosco, eles eram livres para ir vê-lo. É claro que minha mãe não se matou, mas meu filho não queria ficar com a gente, foi muito sofrimento. Ele me chamava pelo nome, até aí tudo bem, sabíamos que isso levaria tempo. Começamos o tratamento em psicólogos e ele estava em uma escola especial. Certo dia, fomos buscá-lo e meu pai havia levado ele, segundo ele, o menino não precisava ser tratado como doido, para frequentar escolas especiais e ir a psicólogos. Não sabíamos mais o que fazer, e todos viam que meu filho estava acostumado com eles, nós éramos estranhos para ele. Nunca perdoei meus pais pelo que fizeram, talvez um dia consiga perdoar. Chegamos à conclusão que era inútil insistir, decidimos deixar as coisas como estavam, para o próprio bem do menino, nada podíamos fazer, tentamos mas tudo foi em vão. Acabamos voltando para o Japão com nossa filha, e não consigo entender como meus pais foram capazes de fazer isso comigo. Infelizmente não posso cortar relação definitivamente com meus pais, porque sempre ligamos para tentar falar com nosso filho, mas eles sempre dão desculpas para afastar ele de nós. Meus pais já estão velhos e aposentados, mas insistem em criar um garoto como se fossem jovens. Não sei o que o futuro nos reserva, também não sabemos como será o dia que ele ficar adulto e meus pais talvez não tenham mais tanto tempo de vida. Ele terá que nos aceitar como seus verdadeiros pais, mas também teremos que ser mais pacientes do que somos atualmente. Não desistimos dele, só temos que trabalhar, pois perdemos muito dinheiro com advogados com psicólogos que achamos que meu pai estava pagando. Em 2 anos vi minha vida virar do avesso, meu filho foi tirado de nós pelos meus próprios pais no Brasil.
Seguimos trabalhando no Japão, conseguimos comprar uma casa no Brasil e planejamos voltar em breve, pois queremos que nossa filha estude no Brasil. O Japão não nos dá garantia de estabilidade e os jovens são invisíveis no país, ainda que estudem, serão sempre tratados como estrangeiros. Nossa esperança é viver um dia em harmonia com nosso filho e filha e termos paz, longe de minha ex-família. Conheci esse canal pela internet e agradeço a oportunidade de poder compartilhar minha história. Espero que ninguém viva esse drama que vivi e ainda vivo. Se você gostou da série Relatos de Brasileiros no Japão, se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe e nos ajude a ajudar você e a outras pessoas. Gratidão e volte sempre.